Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam curtindo todos os vídeos do nosso canal Química na Web. Hoje, nossa questão vai ser sobre polímeros. Bem, polímeros são macromoléculas compostas por unidades repetitivas chamadas monômeros. Essa é uma questão do Enem 2013. Vamos à leitura da questão. O uso de embalagens plásticas descartáveis vem crescendo em todo o mundo, juntamente com o problema ambiental gerado por seu descarte inapropriado. O politereftalato de etileno, o PET, cuja estrutura é mostrada, tem sido muito utilizado na indústria de refrigerantes e pode ser reciclado e reutilizado. Uma das opções possíveis envolve a produção de matérias-primas, como o etilenoglicol, 1,2-etanodiol, a partir de objetos compostos de PET pós-consumo. Com base nas informações do texto, uma alternativa para a obtenção do etilenoglicol a partir do PET é a... Vamos então analisar cada uma dessas alternativas. O que nós temos que ver? Que o objetivo é quebrar a molécula do polímero para obter o etilenoglicol. Se nós observarmos a estrutura química, nós vamos verificar que o que nós queremos é um pedaço da molécula, que é essa marcada aí por esse quadrado. Nós vamos verificar que, sendo o objetivo ter esse pedaço da molécula isolado, então levamos a pergunta: qual procedimento nos leva a esse objetivo? Então, analisando cada uma das alternativas, vamos lá. A primeira é a solubilização dos objetos. Bem, quando nós analisamos a solubilização dos objetos, nós precisamos primeiro entender como ocorre a solubilização de polímeros. Então, se nós observarmos uma única cadeia do polímero, nós vamos ter uma representação de uma única cadeia. O objeto feito com PET, ele vai ser melhor representado com um conjunto de cadeias poliméricas de PET. Então, um objeto possui várias cadeias desse polímero. Quando nós fazemos a solubilização dele, significa inserir solvente entre as cadeias do polímero. E assim nós vamos observar que as cadeias do polímero, elas vão ficar espaçadas uma das outras. Ou seja, nós não chegamos no objetivo de ter um pedaço da molécula isolado, que é aquele pedaço que a gente já mencionou, que seria para formar a molécula de etilenoglicol, certo? O segundo conceito envolvido seria a combustão dos objetos. Bem, como vocês já viram, inclusive em vídeos anteriores, a combustão já foi mencionada. E quando nós vamos fazer uma combustão de um composto composto por carbono, hidrogênio e oxigênio,
Essa reação ela vai gerar em uma combustão completa CO2 e água. Só lembrando, esta equação ela não está balanceada. Então, se nós observarmos o produto de uma reação de combustão dos objetos de PET, gera como produto CO2 e água. E um deles é realmente o produto etileno glicol de interesse na questão. O terceiro conceito seria a trituração dos objetos. Bem, da mesma forma como a gente analisou que o objeto feito com o polímero ele é composto de várias cadeias desse polímero, quando nós fazemos algum processo de trituração, seria diminuir esse objeto em partes menores. Essa diminuição em partes menores, o que a gente vai fazer na prática é somente espaçar em pedaços menores cadeias isoladas desse polímero. Então, a gente vai pegar um conjunto de cadeias e dividir num pedaço menor. Ou seja, nós não obtivemos aqui um pedaço da molécula em si, que é o pedaço relacionado à molécula de etileno glicol. Um quarto conceito é a hidrólise dos objetos. Uma reação de hidrólise envolve, então, nós utilizarmos a molécula de água como um dos reagentes e a quebra dela fornecer reagentes para que nós possamos alterar um dos reagentes. Nesse caso, se nós pegarmos novamente a estrutura do PET, nós vamos dividi-la em duas partes. O primeiro pedaço, que é esse marcado aí, ele pode reagir com o grupo OH da molécula de água. Então, a molécula de água ela foi quebrada em duas partes. Esse grupo OH ele reage com esse primeiro pedaço da molécula de PET, gerando então o que a gente vai observar como um ácido carboxílico. Uma outra possibilidade é o outro pedaço da molécula, que seria justamente aquele de interesse nosso inicial, ele reagir com o hidrogênio da molécula de água, formando assim justamente o 1,2 etanodiol ou etileno glicol, certo? Nesse caso, nós chegamos no objetivo proposto pela questão. O último conceito que nós precisamos também analisar é o conceito de fusão dos objetos. O que é a fusão dos objetos? Será que com a fusão nós chegamos à quebra da molécula para obter a molécula de etileno glicol? Se nós nos lembrarmos, a fusão é a mudança do estado sólido para o estado líquido. Então, a gente não tem quebra de moléculas e quebra de cadeias carbônicas nesse caso. Logo, o quarto conceito, hidrólise dos objetos, é então a resposta desta questão, que dá para a gente a letra D. Bem, pessoal, por hoje é só. Acompanhe os nossos vídeos e até a próxima. Tchau, tchau.